E aí, professor, tudo tranquilo? Venho aqui, através do seu trabalho, apresentar três tipos, ou podemos dizer, três tópicos, como o senhor havia falado. E para dar início, eu escolhi foi os hidrocarbonetos. E já de ouvir essa certa palavra, a gente já dá para ter uma certa noção do que é, o que exatamente é, né? E os hidrocarbonetos, eles são compostos que apresentam em sua composição átomos de carbono e de átomos de hidrogênio. E os seus principais hidrocarbonetos são eles, os alcanos, são os alcenos, e também temos os alcadienos, os ciclanos e os ciclenos, os ciclinos e os aromáticos. E os hidrocarbonetos alifáticos e saturados são chamados de alcanos. Os hidrocarbonetos alifáticos e insaturados são aqueles que apresentam uma dupla ligação e entre seus átomos de carbonos são chamados de alcenos. Os hidrocarbonetos alifáticos e insaturados e que possuem uma tripla ligação entre seus átomos de carbonos são chamados de alcinos. Os hidrocarbonetos cíclicos e que são saturados também são chamados de ciclanos. Os hidrocarbonetos cíclicos e insaturados que apresentam uma dupla ligação e em seu átomo, né, no caso de carbono, são chamados de ciclenos. E os hidrocarbonetos cíclicos e insaturados, ou seja, que apresentam uma tripla ligação em seu átomo de carbono, são chamados de ciclinos. E para finalizar, a aromática, que são os hidrocarbonetos que são cíclicos e que são compostos por um mínimo, por exemplo, um anel de benzena, e que eles são chamados de aromáticos. E as suas fórmulas gerais de todos os 8 principais características dos hidrocarbonetos eu irei apresentar agora. Bom, professor, agora eu vou falar um pouco sobre a questão da hibridização dos átomos de carbono, no caso ligação sigma e ligação pi. E eu quero dar início fazendo uma certa comparação da sigma da pi. Ou seja, a ligação sigma ela é mais forte, ela é mais estável, ela é mais difícil de ser quebrada ou rompida e ela é menos energética e ela ocorre sobre a posição. Ou seja, e a PI já é totalmente ao contrário, ou seja, oposta da sigma. A pi, no caso, ela é menos fraca, é menos forte, no caso, é mais fraca, ela é mais instável, diferentemente da sigma, que é estável, mais estável. No caso, a PI é estável, é mais estável, e também a pi é mais fácil de ser quebrada e rompida, e a sua força energética, no caso, ela é mais energética. No caso, a sigma ela é menos energética e os seus casos ocorrem em paralelos. E agora, para dar início, no caso, prosseguimento das ligações, irei falar um pouco sobre a ligação simples, ligação dupla e ligação tripla também. E a ligação simples, no caso, ela é sempre uma ligação sigma, sempre. Não há ocasiões de ser pi, ela é sempre sigma. Temos também a ligação dupla, que é uma ligação que uma é sigma e a outra ela é pi. E temos também a terceira, que é a ligação tripla, que é uma ligação onde uma é sigma e as demais, no caso as outras duas, elas são pi. Ou seja, essa ligação, uma é sigma e duas são pi. E esse foi a parte da questão das ligações de sigma e pi. E para finalizar, professor,
Professor Francisco, irei tratar a respeito do postulado de Kekulele, esse grande químico alemão. Ele tratou a respeito de 3 formas, ou podemos dizer assim, né? 3 formas. E a primeira o carbono é tetravalente, ou seja, tem 4 elétrons na sua última camada. E o que que acontece? Ele tem 4 valências livres e que podem fazer 4 ligações. Para quê? Formar moléculas e desta forma também fazer que o átomo esteja estável, entendeu? E a segunda do postulado de Kekulele é que o carbono tem 4 valências livres. E o que que acontece? O átomo de carbono tem os 4 valências livres, né, como eu já havia falado, e ela heteroátomos e que não difere na questão dos compostos. E tem como terceiro também o postulado de Kekulele, que é que os carbonos formam cadeias carbônicas e que se formam estruturas carbônicas ou cadeias carbônicas, né? Professor Francisco, o vídeo fica por aqui. Agradeço pela sua atenção, né? E me perdoa pelos erros. A gente é ser humano é sujeito a errar, a erros, né? E eu busco melhorar sempre. E obrigado pela atenção, professor.